muito bom dia! Começa pela Rede Jovem Pan mais uma edição do Morning Show, seu matinal de informação, entretenimento, prestação de serviço, aquela nossa conversinha matinal aqui na Pan. Jovem Pan Morning Show. Bom dia, meus amigos! Bom dia! Olha aí, todo mundo animado, sexta-feira, mais uma semana, a gente completa aqui no programa, todo mundo a postos pra entreter esse monte de gente que tá ouvindo a gente, indo pro trabalho, indo pra escola, tem gente ainda fazendo as últimas provas, eu fiquei sabendo, horas. Tem gente em casa também, só aguardando o fim de semana, Edgar, que é o que a gente tá fazendo também. Chega logo amanhã. Nossa, eu já achei que já tinha acabado tudo, tem um monte de filho ainda fazendo provas de recuperação, enfim. Pessoal na faculdade entregando trabalhos, enfim, você tá saindo de casa ouvindo o Morning Show ou começando seus afazeres por aí, ouvindo também a nossa programação. Tô aqui com a Paulinha, com o Brau, olha aqui o Poloni já tá a postos também. Simone Manoc e nossa produtora Raquel, tudo em dia, hein? Vamos lá, hein? Mais um Morning Show começando, abrindo espaço para nossa reportagem. Renata Perobelli, compras de brinquedos para o Natal. Como andam os brinquedinhos? Os brinquedinhos cada vez mais tecnológicos, né, Poloni? E a Renata tem as informações. Bom dia, Renata. Bom dia, Edgar. Bom dia, pessoal. Olha, o que a gente percebe é que as pessoas querem gastar menos com os brinquedos. Óbvio que com o tecnológico não dá, porque eles custam muito caro. Agora as crianças querem o laptop da Bowser, por aí vai, no mínimo R$150. Atenção, na hora de comprar o brinquedo, exija o selo do Inmetro. Verifique se tem na embalagem o selo do Inmetro, o selo da Brinque, que garante a qualidade do brinquedo, onde a criança vai ganhar o brinquedo, não vai engolir uma pecinha, não vai ter uma tinta tóxica. E aqui na região da 25 de março, que é onde tem o brinquedo mais barato, a procura é muito grande, mas por brinquedos bem baratinhos. Obrigado, Renata. Agora, Vitor La Regina, até os ônibus entraram no clima de Natal em São Paulo. O metrô também, né, Vitor? Bom dia. Bom dia, Edgar. Eles estão tentando integrar a cidade inteira aí no clima natalino. E o que eu tô falando é que os ônibus, são 3 linhas de ônibus que estão completamente iluminadas. Até o motorista de ônibus tá vestindo o gorro de Papai Noel, tá como Papai Noel. Tem presente também, né? Tem presentinho também ou não? Ah, não tem presentinho. O presentinho é a selfie que as pessoas estão tirando com os motoristas de ônibus. Podia liberar a passagem, né? Passagem gratuita. Catraca livre. Exatamente. Agora, as 3 linhas, para quem quiser realmente sentir um sonho de Natal e entrar no ônibus do Papai Noel motorista, são as seguintes linhas. A Lapa Vila Madalena, 875H10. A outra linha é a 5.310, que vai do Parque Dom Pedro até o Terminal São Mateus. E a outra linha que vai do Terminal Mercado até o terminal do Sacomã. Essas 3 linhas que estão atendendo estão todas enfeitadas para o Natal. Outra novidade de transporte, Edgar, e relacionada ao Natal, neste fim de semana a Prefeitura vai liberar a ciclovia da Paulista, vai deixar a ciclovia da Paulista aberta na madrugada de sábado para domingo. Ela vai muito legal. No sábado, às 10 horas da noite, e vai até amanhã de domingo para as pessoas que quiserem ver a decoração da Avenida Paulista de noite, de bicicleta, e não causar aquele trânsito caótico que geralmente fica em noites de sábado por causa da decoração de Natal. As pessoas aproveitem para ver a decoração de bicicleta. É uma forma diferente da tradicional de você vir para Paulista ou de carro, que, como você falou, acaba causando transtornos, tumultos e tal. E também um exercício para o paulistano e incorporando as ciclovias da cidade no seu dia a dia, nos seus traslados, nos seus transportes de um lado para o outro da cidade. Muito bacana. Obrigado, La Regina, pelas informações. Simone Manoc agora está aqui com a gente já. Bom dia, Simone. Tudo bem? Bom dia. Olha só, quero saber do tempo aí, né? Vamos com cara de verão aí em São Paulo ainda. Como é que fica o tempo? Olha, Edgar, bom dia. A gente tem aí cara de verão mesmo, porque calor e tempo abafado durante o dia, os temporais no fim da tarde. Ontem, mais transtornos para os paulistanos, um caos no trânsito. A gente teve muita chuva nas zonas oeste e sul de São Paulo, córregos transbordando. Tivemos muita chuva em Carapicuíba, então foi uma situação bem crítica, árvores caindo, é aquela coisa do verão que a gente já sabe, né? Agora, com toda essa chuva, Edgar, a má notícia é que o Cantareira
caiu o nível do Cantareira. É mesmo? Choveu bastante por lá, mas olha só, ontem a gente tinha 7,6%, hoje 7,5% ali no Cantareira. É esponja. Pois é. E o Alto Tietê também, tivemos queda de 4,4% para 4,2%. Ontem você falou que tinha um otimismo ali nas análises de ontem, exatamente, choveu, mas não é o suficiente para encher o reservatório. E o Guarapiranga é a boa notícia, a gente tem aí o nível subiu de 31,5% para 32%. Então, só o Guarapiranga que deu aí uma boa notícia pra gente. Hoje tem previsão de temporais lá pro norte do estado, na divisa com Minas Gerais, então a esperança continua. E uma frente fria que já está no litoral paulista vai potencializar aí o risco para chuva forte no fim de semana. Então, no fim de semana, cai um pouquinho a temperatura, mas continua calor e temporais no fim da tarde, Edgar. Obrigado, Simone, pelas informações. Agora vamos ouvir o Thiago Muniz a respeito da campanha de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo, que termina hoje, depois de 2 prorrogações, aliás. Bom dia, Muniz. Muito bom dia, meu caro Edgar, bom dia a todos. E termina hoje, teve 2 prorrogações, porque ainda faltam ser vacinadas cerca de 2 milhões de crianças. As vacinas estão disponíveis em 35 mil postos espalhados pelo país. A gente sabe que sexta-feira, às vezes o pai que ainda não levou o filho ou a filha para vacinar pode ter que se programar, mas é um gesto muito importante, porque essas doenças aqui no Brasil, elas têm registrado índices cada vez mais baixos. Ainda não chegou à erradicação, mas é importante que continue sendo feita a vacinação. Às vezes a gente acha que uma doença é só porque ela não está mais aparecendo no mapa, no radar dos sistemas de saúde, elas desapareceram, mas é preciso, a vacina é um método muito importante e o Ministério da Saúde já alcançou 85% das crianças contra a polio e 79,8% contra o sarampo, mas ainda falta gente. A meta é vacinar até 95% do público-alvo. Portanto, nessa sexta-feira é o último dia, depois de 2 prorrogações, para que os pais possam levar essas crianças em postos de saúde de todo o país. As vacinas nos postos de saúde são gratuitas. A vacina contra a poliomielite é destinada a crianças entre 6 meses e 5 anos de idade e contra o sarampo entre 1 ano e 5 anos de idade. Dentro do Brasil, a poliomielite não apresenta casos desde 1990, apenas casos às vezes importados, mas não é o caso, é um caso que tem se expandindo. Portanto, é importante continuar essa política de prevenção que a gente usa aqui no Brasil, que é a forma da vacina. Tá certo, obrigado, Muniz. Olha, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo informou que a partir de segunda-feira, dia 15, vai diminuir a velocidade máxima de mais ruas no centro da capital paulista. O limite será de 40 km por hora nas avenidas Casper Líbero, Rio Branco, 9 de Julho, Brigadeiro Luiz Antônio, São João, Ipiranga, Liberdade e Rua da Consolação. A ação, chamada de Área 40, começou em outubro, quando vias ao redor da Praça da República tiveram sua velocidade reduzida. Segundo a CET, a expansão da Área 40 para o centro se dá por conta da grande quantidade de pedestres no local, além da recente implantação das faixas exclusivas de ônibus e bicicleta, que vai exigir uma redução da velocidade dos carros para promover condições mais seguras e confortáveis de circulação da população. A gente segue no giro com a Cris Santos, agora cantora e compositora e atriz Marjorie este ano se apresenta em São Paulo amanhã. A Cris tem os detalhes. Bom dia, Cris. Bom dia, Edgar. Bom dia, ouvintes do Morning Show. Isso mesmo, Marjorie este ano é um dos destaques aqui em São Paulo esse fim de semana. Como você disse, cantora, compositora e também atriz, né, Edgar? Ela voltou aí para a novela Império e lançou esse CD há pouco tempo, intitulado 8. O trabalho flerta com vários gêneros e das 11 faixas, 8 são composições autorais. E a Marjorie conversou com os ouvintes da Jovem Pan e falou um pouquinho mais sobre esse novo disco, Edgar. Realmente esse disco foi uma descoberta para mim, a composição, né? É conseguir materializar ideias, sons e concretizar isso, se tornar matéria mesmo. Ter um disco na minha mão, assim, foi um trabalho difícil e muito gratificante, assim. Acho que novo é tão forte para mim como movimento, que é também um significado que eu dou pro título, que é o 8, né, pro nome do álbum. É uma alusão ao símbolo do infinito, que para mim traduz movimento, e foi o que mais foi significativo nesse trabalho todo, assim, para mim.
O show de Marjorie Chano está programado para amanhã, sábado, às 10 da noite, aqui em São Paulo, na Avenida Angélica, número 2331. Os ingressos custam R$100, Edgar. Obrigado, Cris. Agora, Rodrigo Viga, do Rio de Janeiro, que faz homenagem a Luiz Gonzaga. E Circo Voador recebe a banda O Rapa. Bom dia, Viga. Fala, bonitão. Bom dia pra você, bom dia pra rapaziada da mesa, pro ouvinte aí do Morning Show. Sexta-feira é dia do pecado, sábado continuidade, domingo o dia da reflexão, da redenção e do descanso para encarar o começo da semana. Você sabe que estamos celebrando o Dia Nacional do Forró. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, esse evento está chegando à sua 6ª edição em homenagem ao rei do Baião, Luiz Gonzaga, em homenagem ao seu aniversário. Vai ter um arrasta-pé. Rapaz, triângulozinho, o bumbo, muito mais na Praça Tiradentes, no centro da cidade do Rio de Janeiro, a partir de amanhã à tarde. Entre os convidados, Zé Calixto, Trio Juazeiro, Chico Salles, Maurício, Paraxaxá, Trio Nordestino e Grupo Sotaque do Nordeste. Agora, tem muito mais aqui no Rio de Janeiro. O Rapa está de volta à cidade. Vai apresentar neste final de semana, tá, meu caro bonitão? O show da turnê do CD Nunca Tem Fim. A apresentação acontece na Fundição Progresso. A banda, o Rapa, né, vai tocar sucessos antigos e, é claro, novos hits. Também no Circo Voador acontece um evento nostálgico da nossa época, viu, meu caro Edgar? Rock Voador. Isso foi um sucesso tremendo nos anos 80. Teremos aí circo rock na veia, Vulcânicos, Fuscas, Underdogs, a cantora Blue e Sérgio Vide. Tudo isso na Fundição Progresso, ali na Lapa, centro. Ali o bicho pega, a chapa esquenta. Uma verdadeira abundância, uma verdadeira fartura, meu caro Edgar. Valeu, Viga. Obrigado. As informações do Rio de Janeiro. Agora 9h43. É o Morning Show. Vamos com o giro agora, ouvindo o Anderson Costa, que traz aí os números da auditoria da Santa Casa. Bom dia, Anderson. Bom dia, Edgar. Bom dia, ouvintes do Morning Show. A situação da Santa Casa é dramática, segundo o secretário estadual de Saúde, Davi Uribe. A auditoria feita na instituição aponta uma dívida de 773 milhões de reais. Deste débito, parte vem de folha de pagamento, cerca de 114 milhões, e dívidas com fornecedores que superam 100 milhões de reais. Ontem houve uma reunião envolvendo a Santa Casa e a Secretaria Estadual de Saúde para discutir os resultados dessa auditoria, e a Santa Casa vai tentar renegociar a dívida que tem, principalmente com a Caixa Econômica Federal, e vai tentar pedir também o empréstimo para o BNDES para sanar as dívidas. Os funcionários da Santa Casa não receberam o 13º salário, a primeira parcela, e também não receberam salário no último dia 5, referente ao mês de novembro. Mas a superintendência da Santa Casa, o superintendente Irineu Massaia, afirmou que deve regularizar a situação até a semana que vem, Edgar. Obrigado pelas informações, Anderson. Agora 9h48, a gente vai com a economia, as finanças agora. Ó, a trilha já tá rolando, a Denise já tá aqui. Você manda a sua dúvida pelo nosso e-mail ouvinte@jovempan.com.br, que a Denise responde, esclarece tudo. Bom dia, Denise, tudo bem? Bom dia. Olha só, a primeira dúvida é do Lucas Máximo. Ele diz o seguinte: tenho 25 anos e guardo cerca de R$ 1.500 por mês na minha poupança. No momento tenho R$ 7.000. Minha gerente do banco disse que não valeria a pena investir esse dinheiro em títulos do governo por causa da tributação. Existe alguma outra opção onde eu tenho uma boa liquidez sem ser taxado no imposto de renda? A pergunta do Lucas, Denise. O que você diria para ele? Se ele quer escapar do imposto, ele tem a opção da LCI, que eu tenho falado bastante, a letra de crédito imobiliário, a LCA, que é a letra do agronegócio. Ele pode sim conseguir uma remuneração bem melhor. E até eu tinha uma simulação aqui, pensando num prazo maior de 36 meses, 5 mil na poupança, você no final desse período vai estar com mais ou menos, considerando a taxa atual de juros, com R$ 1.150 aplicados.
Na LCI, se você conseguir 80% do CDI, que é aquela referência da taxa básica de juros, nesse mesmo período você pode chegar a R$ 1.900. Portanto, você pode conseguir uns 70% a mais de rentabilidade na LCI do que na caderneta de poupança. Agora, dependendo do banco que ele for, ele consegue uma remuneração de mais de 90% do CDI. Então, é importante que ele pesquise muito. Bancos menores costumam pagar mais porque eles querem captar o dinheiro, eles têm uma necessidade maior de captação, e é importante lembrar que a LCI e a LCA, eles têm a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. No caso de a instituição financeira quebrar, se ele tiver o recibo direitinho da aplicação feita, ele tem essa cobertura até 250 mil, ele tem o reembolso dos recursos. Então é importante procurar quem pague mais caro. É uma forma dele escapar dessa tributação. E nas outras opções de investimento vai até 22,5%. Vamos para a pergunta agora do outro ouvinte que tem dúvidas aqui, o Rafael Promete. Ele diz o seguinte: tenho 23 anos, comprei meu primeiro automóvel e agora enfrento um dilema, Denise. O seguro. Pesquisei em várias seguradoras e depois de achar preços astronômicos no valor de até R$8.000, o meu veículo, ele fala aqui, meu veículo vale 16, consegui achar um de uma seguradora boa por R$1.700. Denise, eu aperto as contas e faço um seguro agora ou espero a tabela FIP 2015, onde talvez o preço possa cair mais um pouco, ou não, uma vez que o seguro também teve um aumento, ele sabe aqui da história, de 40% nesse ano. O que fazer? Pergunta Rafael Promete. Olha, ele não falou qual carro que é, mas o carro dele deve ser altamente roubável. Esse é o problema, porque está muito popular caro. Veículo ali, popular, né? Tem alguns veículos que você tem até dificuldade de achar seguradora que ofereça o seguro. Porque a indenização é muito complicada, depois o carro é muito roubado. Então o problema deve ser isso, então não adianta a desvalorização que vai entrar na tabela. Né? Vai fazer muito pouco diferença no preço final do seguro. Então se ele conseguiu essa opção, é uma boa seguradora, dá a cobertura que ele quer, principalmente em caso de roubo, então de perda total do veículo, eu acho que ele não tem que esperar, não. Essa é a alternativa. É a condição de mercado, né? A gente não tem segurança, os carros são roubados, carros populares são muito roubados, tem até uma ação aí para se tentar evitar aí o funcionamento dos desmanches, que também é uma coisa que pesa muito nessa questão do roubo, mas o custo do seguro subiu de fato demais. Ok, Denise Campos de Toledo esclarecendo dúvidas da nossa audiência aqui. Se você tem, já passei o e-mail, vou repetir, ouvinte@jovempan.com.br. E lá no portal também, né, Denise? Tem todas as perguntas que você responde aqui. Podem coincidir com dúvidas da nossa audiência, eles podem consultar ali pelo portal também, né? Exatamente, mas só o registro diário do dólar já abriu o dia mais alto de 0,5%. Ontem já disparou de novo, foi a maior cotação desde 2005. O turismo que interessa aí para as pessoas bateu nos 2,83 ontem. E o Zé, a pergunta que não quer calar. Ele comprou? Ele comprou. Não comprou. Ele falou, ele comprou e conseguiu desconto. Ele fez aquela pesquisa que é a melhor que você pode fazer agora. Agora não dá mais para escapar da alta. E hoje amigos influentes, Armando. Não, a Denise ensinou, chora. Chorei. Chora, pesquisa, fala, olha, não vai dar, reclama. Mas é isso, não tem como escapar dessa alta mesmo. A cotação, o jeito é pesquisar. Tá bom, obrigado, Denise, pelas informações. Então, como eu disse, se quiser esclarecer suas dúvidas, vai lá no nosso portal, porque tem várias perguntas que a Denise já respondeu, né, Paulinha? jp.com.br/seu dinheiro, você pode ouvir com calma, mandar para um amigo, e lá também tem um botão envie sua dúvida. Você preenche e manda a pergunta, vai direto para Denise. Feito. Falado, então. Obrigado, Denise. Bom final de semana. Pra você também. Agora 9h52. Vamos seguir aqui, ó. Zé Armando tem uma informação. Diz que... Quer dizer que esse reality show aí que acabou ontem perdeu um episódio inteiro. Como é que é essa história, Zé? Vou explicar pra você, Edgar. Explica pra gente. Ó, pra você ter uma ideia, lá em 2000 O Brown nem percebeu que perdeu um episódio. Você percebeu, Brown? Tava comendo nessa hora. Não, mas perdeu em números, ó. A primeira edição, é sério, ó. Presta atenção no número. A primeira edição da Fazenda, o último episódio, marcou 20,9 pontos, né? 20,9 pontos de média. Era uma audiência alta, dava mais de 25% de share. O último episódio, na quarta-feira passada, marcou 10,5 pontos, ou seja, perdeu. Da primeira edição para esta, né, da Fazenda 1 para a Fazenda 7, perdeu 10,4. Ou seja, o último episódio inteiro teve metade da audiência do primeiro. Perdeu um episódio inteiro. Mas você vê que ainda é um produto que para a emissora é interessante, tanto é que já anunciaram a próxima. Já anunciaram a próxima, né? E a média geral também, Edgar, caiu bastante. Ó. Só deixa eu puxar aqui o gráfico, a planilha, porque mostra que a primeira Fazenda fechou com média geral de 14,6. A segunda, 10,2, já caiu. Aí a Fazenda 3 recuperou, 13,2. A 4 caiu para 11,4. A 5 para 10,9.
a do ano passado 9,1 e a desse ano 8,9. Mostra uma queda. Mostra mais ou menos a situação que foi da Record, do horário nobre da Record, que estava naquele a caminho da liderança e depois foi perdendo audiência nos seus principais produtos. Novela perdeu audiência, enfim. É claro que ainda é um produto que dá audiência e ainda garante a vice-liderança e dá faturamento. Mas lá nos bastidores já falam, ano que vem vai ser mais difícil vender Zé Armando, a Fazenda. Cai porque as pessoas não gostam dos finalistas? Cai por vários cai por vários fatores. O programa já não interessa tanto, são 7 edições, a próxima é a 8ª. Então você precisa de cada vez um elenco mais... É um desgaste do formato, então. Um desgaste natural do formato. E além disso, houve uma crise do horário nobre da Record. A Record perdeu audiência em novela, na linha de show e também nos reality. Eu acho que reality show deveria sim ser manipulado, Edgar. Mais que o cara ele manipulou. Mas já né? Você acha Big Brother, A Fazenda, tem que ser tudo manipulado, porque eles tiram as pessoas mais interessantes logo no começo, porque o brasileiro não sabe votar. Não sabe votar, né? No geral e também não sabe votar em reality show. Então, a gente tem que aprender muito ainda, minha gente. Então tinha que ter uma maracutaia ali pra ficar mais interessante. Tinha que ser uma mistura. Quanto mais maracutaia, melhor o país fica, tá certo? Tá bom, reality show que eu estou falando. O que vai ter de concorrentes ali dividindo o prêmio, falando, olha, se você me dá uma manipulada aqui pro meu lado, que eu divido o prêmio com você. Oi, Edgar, você não queria ver Tel Becker, vencedor da Fazenda? Olha que maravilha. Não vejo. No livro da MTV lá, do seu amigo lá, não era o Galo? Foi o Zico Góes. O Zico Góes. Zico Góes fala que de vez em quando lá naquele ranking lá, eles mudavam um pouquinho a posição pra dar um coisa. Festival, deve ter acontecido isso também. Fala assim, leva o Milton Nascimento mais pro final. Porque televisão, por mais que a gente ache assim, tem a reação do telespectador, tem todo um negócio planejado pra você chegar ali e dar audiência, né? Você não pode... E por falar em planejado, olha o link que eu vou fazer. Olha que maravilhoso. Está planejado para o dia 13 e 14 de dezembro, das 9 às 5 da tarde, na Avenida José Giorgio, número 550, na Granja Viana. O bazar daquela ONG que veio aqui no Morning Show, da AILA, que é a Associação de Amigos... Não, Aliança Internacional do Animal e a Associação de Amigos do Quilômetro 26. Você tá meio louco. Vai ter então é a primeira confraternização. Amanhã, né? Isso aí. Isso, amanhã, sábado e domingo, pra quem mora aqui em São Paulo. Você pode ajudar os animaizinhos, então. Pode adotar, inclusive. Presentes de Natal, comes e bebe, vai ter desfile de cães, adoção de cães e gatos, entre outras coisas. Então, se você quiser participar e ajudar os bichinhos, é amanhã e domingo, das 9 às 5, na Avenida José Giorgio, 550 na Granja Viana, o bazar da ONG AILA. Quando eles estiveram aqui, a feira também oferece adoção. Você pode ir na feira, adotar um bichinho, né? Tem, como você falou, a exposição ali, os desfiles, todo mundo que gosta do assunto. Edgar. Tem bingo. Esse bingo pode, viu? Eles vão dar em produtos, Esse bingo tá liberado. Ganha um saco de ração. Não sei o que ganha, mas o bingo tá liberado lá, diz que vai ter. Legal. Apoie, se você quer adotar um bichinho, tá pensando em fazer isso já há algum tempo, essa é uma grande oportunidade. Repete o endereço. Se quiser ir para ajudar também, né? Repete o endereço para as pessoas, Dani. Alguma coisa, peraí que eu tô pegando aqui. Avenida José Giorgio, 550, tá bom. Giorgio, Avenida José Giorgio, 550 na Granja Viana, das 9 da manhã às 5 da tarde, sábado e domingo, bazar da ONG AILA. Boa. Senão ninguém interrompe essa mulher, ela começa a falar Marginal Tietê, Marginal Pinheiro. Não, é só o Giorgio que não dá pra falar Giorgio. Vamos rodar, quem tem mais nota aí? Eu vou contar pra vocês que o Ministério da Justiça publicou uma nota na sua página oficial no Facebook na manhã da quinta-feira, explicando aquele assunto, aquele tema que a gente tinha conversado essa semana sobre a novela do SBT, Sortilégio. E eles disseram o seguinte: escuta, não há diferenciação entre cenas que mostrem beijos de pessoas do mesmo sexo e de sexos diferentes. Para a classificação indicativa do Ministério da Justiça é indiferente. Ou seja, aquela desculpinha esfarrapada que o SBT deu não vale de nada. O que ele falou também foi, para classificação indicativa, cenas de sexo ou intenção de sexo, aí já seria para mais de 12 anos. Independente do sexo também. Mas foi interessante porque o Ministério da Justiça se pronunciou e colocou na página oficial algo que ajuda nessa luta
pela diversidade, Edgar. Agora 9 horas e 59 minutos. Aqui é o Morning Show. O Morning, toda a rede Jovem Pan ligada aqui na nossa revista matinal. Essa equipe fantástica. Olha a Paulinha Carvalho. Oi. Olha aí o Zé Armando Vanucci. Presente. Poloni. E aí? Brau. Dani Taranha. Olá. Todos os apostos. Para entretê-lo e informá-lo até às 11h30 da manhã. Você está convidado a vir com a gente, hein? Seguinte, ó, hoje a gente tem aqui a Paula Napolitano, nossa terapeuta sexual, falando sobre o poliamor. Essa coisa comunitária do amor. Para alguns dá certo, para outros nem tanto. Vamos discutir sobre isso. Você não gosta? Você já experimentou, Zé? Não experimentei e não gostei. Não, acho que não vai dar certo. A Paula fala aqui dos prós e contras, discute com a gente um assunto que teve muito em evidência no noticiário, de grupos de pessoas que tem um relacionamento aberto, que envolve outras pessoas além do casal em si ali, e umas se dão muito bem nessa configuração, outras tiveram uma experiência não muito boa, e a Paula conversa com a gente no programa. Teremos também show de bola e show de horror, nosso quadro semanal aqui no Morning, e a jornalista Ailin Aleixo dando dicas de gastronomia para quem vai viajar nas férias. Afinal de contas, estamos em período de férias, muita gente vai viajar, e a Ailin Aleixo vem para cá falar com a gente sobre essas dicas do que você pode encontrar viajando pelo mundo e pelo Brasil. Aproveitando a vinda dela aqui no programa, a gente gostaria de saber de você que nos escuta aqui no Morning, ó, a sua dica gastronômica. Sabe aquele prato que é uma delícia, que você adora e que é típico da sua região? Queremos saber. Mande pra gente mensagem de voz pelo nosso Viber 56-1009. É o nosso número. E se você, não tem o Viber ainda, com o Viber você pode interagir aqui na programação da Jovem Pan e acompanhar o nosso grupo, que é o nosso grupo aberto no Viber. Você baixa o aplicativo na App Store, na Play Store, ou então na loja de aplicativos do Windows Phone e passa a seguir a gente. Tem toda uma conversa matinal ali, logo mais a gente vai conversar. Acho que pro começo do ano que vem a gente já coloca aí uns ouvintes na roda para participarem e interagirem diretamente no grupo, né, Paulinha? Não, e daqui a pouco, parece que no fim do mês a galera vai poder comentar o que a gente posta, porque por enquanto só dá para curtir. Mas vai poder postar comentários e tudo numa segunda tela. Então vamos aguardar, mas você tem que instalar o Viber, então ir lá em públicos ou abertos, depende de qual é a sua atualização, e pôr no Explorar Morning Show, segue a gente. Quando chegarmos a 20 mil... estamos com esse objetivo ousado aqui do programa. Nós estamos com hoje 11 mil, mais ou menos. Se a gente chegar até a semana que vem em 20 mil seguidores no Viber, a gente vai dar um Galaxy S5, um super dispositivo móvel, né, Poloni? Super, é excelente esse telefone. Então, é isso? É excelente. 20 mil, gente. E como a gente já tá com mais de 10 mil, se cada uma pessoa convidar um amigo, gente, rola esse sorteio segunda. Você já chega no Natal arrasando com fotos de última geração. Boa. Vamos lá, então. E aí, Brau, você ia dizer alguma coisa? Você queria aproveitar a nossa campanha aqui do Viber? Você que escuta a gente todo dia, você viu que aquele menino que veio aqui, ele fez uma volta ao mundo participando de promoções malucas. Tá vendo? Pensa que você pode sim ganhar esse telefone. Então baixa o Viber, que não custa nada. Entra no nosso grupo, meu amigo, e participa, que você pode ganhar um super celular que custa um dinheiro que você não tem. Então vale a pena, meu filho. Vale a pena. Então, tá vendo? Como eu ia dizendo, aproveitando a vinda da Ailin Aleixo aqui, que dá dicas sobre gastronomia, ela conversa com a gente e você também interage dizendo de onde você tá falando, qual o teu nome e o prato típico da região, da sua região, que você considera uma delícia. Por exemplo, aqui em São Paulo, fico imaginando um pastel. Pastel aqui de São Paulo é diferente, não é? Não é diferente? Um chops e 2 pastel. Um chops e 2 pastel. Boa. O que mais que é legal aqui de São Paulo? Coxinha. Feijãozinho, aquele feijão. Como é que é? Virado paulista, tutu de feijão? É daqui isso aqui ou não? É daqui, esse vai bistequinha de porco, linguiça, couve refogada, ovo frito. Ovo frito, eu vou te falar. É bom demais, né? Ovo frito é a melhor coisa que já inventaram. Pelo amor de Deus. Então, bifinha a cavalo, eita. Então, e você manda então a sua dica aí de gastronomia da sua cidade, da sua região pra gente aqui no Morning, tá bom? No final do programa tem sempre aquele kit do Morning Show com uma caneca e uma camiseta. Falado? Jovem Pan Morning Show. Ó, vocês viram aí o Masterchef de ontem? Eu perdi o episódio de ontem, gente.
Alguém viu aí, tem que me atualizar da história, porque foi um reality show. Eu, embora não assista, não seja muito adepto, Zé, eu gostei desse aí. É bacana. É porque eu também gosto de gastronomia. Foi o grande acerto do ano lá na Band. Não foi? Eu acho que da deu audiência, de uma maneira deu? geral. Deu. Daqui a pouco eu já pego os números consolidados de hoje do MasterChef. Muita gente ficou dividida entre MasterChef e The Voice Brasil, viu? Garanto isso. E tá, essa final aí promete, hein, Zé? Você tem alguma... A final vai ser ao vivo. Não, a final vai ser ao vivo. Graças a Deus. Eu tinha informação até o penúltimo episódio, né? Até o penúltimo episódio. Porque a final vai ser ao vivo. A ideia era que esse penúltimo episódio entrasse na terça-feira que vem e a final fosse no dia 23. Né? Só que no dia 23 tem o especial do Roberto Carlos na Rede Globo. Tem o especial do Sérgio Malandro no SBT. E aí a Band achou melhor o seguinte, ó. Pra concorrer com o Rei, é melhor a gente puxar o nosso melhor produto para um outro dia Zé, e tentar fazer isso uma grande final. O especial do Sérgio Malandro no SBT envolve ele pegando fogo e passando mal ao vivo? Não. Porque isso seria bastante especial, eu acho. Não, mas ele vai visitar. Ele vai visitar todo. A ideia do especial do Sérgio Malandro é o seguinte: ele vai visitar todos os programas. Então ele vai na Praça Nossa, conversa com Carlos Alberto de Nóbrega, passa nas Chiquititas. E tem uma historinha que começa nas Chiquititas, onde as crianças querem o Papai Noel. O Sérgio Malandro é o inspetor, é o agente lá, é o ajudante do Papai Noel. O Papai Noel tá deprimido. Entendi, é roteirizado, é ficcionado. Pode ser melhor do que eu tô imaginando. Ou pior, né? Mas você sabe, não é bacana, a direção é do Ricardo Antonelli. Voltando aqui ao MasterChef, eu achei o seguinte, tem alguns programas de televisão que seguem o formato que vem de fora e fica meio forçado. Eu confesso a você que esse do SBT eu tenho um pouco essa impressão do... Como é que chama o do SBT? Cozinha sob pressão. Sob pressão. Eu acho que fica um pouco forçado às vezes, mas o MasterChef, eu achei que ele conseguiu uma adaptação ao mercado com pessoas que conseguem manter ali um personagem ali, através do Henrique Fogaça, o Jacan já é meio um personagem natural, né? A Paola Corosella também tem um... É a Nigella dos trópicos. Ela tem um estilo, às vezes mais afetivo, mais dura também, quando tem que ser. Eu achei que pegou bem aqui na adaptação pro Brasil. Uma grande surpresa, a Ana Paula Padrão. A Ana Paula Padrão, ela como apresentadora no começo, todo mundo meio questionou, falou, pô, mas ela é ausente. Porque no programa, esse tipo de apresentador, ele tem que ser menor e precisa... Tem que manter uma neutralidade ali. Neutralidade, porque os jurados são mais fortes. Sim. Porque os participantes são mais fortes. E aí, na hora que ela precisou pontuar e conversar com as pessoas, ela deu um show de bola. Bom, a gente tá então com o Mohamed, que foi eliminado ontem. Eu perdi o episódio de ontem, Mohamed, mas, cara, o que você acha que... Vamos tentar falar com ele aqui. Liga pra gente. É típico. Ligaram na nossa cara. Liga pra ele de novo, Raquel, pra gente. Eu torci tanto por ele. A gente conversar com ele. Eu torcia por ele, sabia? Ele tá falando isso só porque ele vai falar no telefone com a gente? Eu acho que eu sempre falei isso aqui. Eu achava ele o cara mais bacana ali, simpático. Sabe aquele cara que você fala assim, pô, eu torço por ele. Ele tinha uma vontade de fazer. Talvez sonhasse mais o sonho dele diferente de outros sonhos ali. Quando você, olha, como era o nome do japonesinho que saiu também há algumas semanas? Aí eu não me lembro o nome dele, mas eu achava ele bom também. Ele tinha um talento ali de improviso, não era? De conseguir sair de situações difíceis com criatividade. A gente não tá conseguindo falar com o Mohamed, mas daqui a pouco a gente... Mohamed. É Mohamed ou Mohamed? É com A. É com A? Então é Mohamed. Mas enfim, aí pra final ficou a Elisa, a Helena e o Luiz. Que vai ser semana que vem, não é isso, Zé? Terça-feira que vem. Eu acho que a Elisa ganha. Você acha que a Elisa ganha? Você acha que a Elisa... Ai, Zé! Não é spoiler isso! O programa vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo. Sei lá, mas vai que o Zé tem uma das internas, eu não sei. Tem algum material já gravado, gente. Afinal vai ser ao vivo, mas tem uma pré-produção. Olha, manipulação de resultados em reality show. A Helena também foi bem. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tô dizendo que ela vai ganhar. Torço. Mas você torceu também pro Mohamed, ele vai falar com a gente, eu espero que em algum momento. Será que a gente consegue a linha? Eu vou dizer umas verdades pra ele, eu vou dizer umas verdades. O Mohamed era o bonitinho? É. Ah, tá bom. Não, só identifico assim.
Vamos rodar. Quem que... Agora vamos começar no nosso papo, mas se a gente engrenar no papo de sexo agora, vai ser broxante falar de comida depois, porque daí dá uma congestão. Não, você pode misturar as duas coisas, Edgar, às vezes é interessante. Não, vai dar congestão. Fica a dica aí pro fim de semana. A menos que seja na nossa dica da semana passada. Uma dica além dos filmes e das Paulinha, músicas. dá congestão. Um moranguinho, né? Se for uma quantidade muito grande, dá sim. Calma, de comida ou de sexo? Dos dois. Gente, você não vai comer uma feijoada e depois vai lá fazer o serviço, entendeu? Não dá. Olha Tem aqui. que ter um bom senso. Bom dia, Paula Napolitano. Bom dia. Não, mas se for levinho, uma coisa mais frugal, assim, eu não vejo problema nenhum. Até é excitante. Pode ser como a gente viu na semana passada, você trazendo os filmes, o 9 Semanas e Meia de Amor. Exato. Né? Tem várias morango, brincadeiras ali. Brincadeiras. Né? Sorvete. Mas muita comida, na verdade, o que acontece é que o corpo mesmo vai todo pra digestão e acaba não tendo, né, energia suficiente pra aquilo. Né? Bom, vamos falar de poliamor? Vamos. O que você pode nos dizer a respeito do poliamor? Uma notícia que teve aí em todos os sites, na imprensa escrita também, falando desse modelo onde as pessoas estão se assumindo com maior liberdade nas relações, incorporando outros parceiros, saindo do tradicional, do convencional, ali homem e mulher, ou a configuração pode ser com 2 homens e uma mulher, ou 3 mulheres, ou 3 homens, ou... Né, enfim. O grande diferencial do poliamor é que ele é focado realmente nessa coisa de que você pode amar várias pessoas ao mesmo tempo, né? Não é nem só uma questão sexual. A questão mesmo é de amor. Você pode amar várias pessoas ao mesmo tempo. E aí eles inclusive dizem, você não amou o seu pai e a sua mãe e não ama eles de formas diferentes, mas ao mesmo tempo igualmente. Ou seus irmãos, você acaba amando todos eles. Então eles dão um pouco essa ideia de que é criado a monogamia, e ela é mesmo uma criação da nossa cultura, e eles dizem que, na verdade, a gente pode amar várias pessoas ao mesmo tempo. Vamos ver como... Será que o Mohamed tá agora na linha? Alô, Mohamed? Bom dia. Alô, Mohamed? Alô, bom dia. Opa! Aê! Agora sim. Você é um adepto do poliamor, Mohamed? O poliamor... cara, se for pra pessoa ficar feliz, se fizer bem pra ela e todo mundo estiver se amando, é válido. Se todo mundo não fazendo mal a ninguém. Se todo mundo estiver ali aceitando, não ferindo, enfim, seus princípios, e aí todo mundo sabendo onde estão, né, pode ser bom pra todo mundo. Pode, aí vai de cada um, né? Cada um faz o que quer sem fazer mal, e se fizer bem pra pessoa, para as pessoas, né, envolvidas, legal, show de bola. Ô, Mohamed, você foi eliminado ontem do reality show. Quase pegou fogo. O que aconteceu? O que você acha que foi o teu maior erro ali? Agora analisando com certo distanciamento, com uma cabeça mais tranquila, o que você acha que você fez e que deu errado e que te colocou fora do programa? Quase botei fogo na cozinha do Figueira, né? Mas enfim, teria que ser comigo isso. Mas eu errei, no caso do foie gras, foi no ponto do foie gras. Ele tinha que estar gelado para entrar na frigideira e eu não podia ter requentado. Então esse foi o maior erro. E no caso da língua, foi ter colocado um pouco a mais de água na pressão, então demorou para ela pegar pressão e na hora de cozinhar ela não ficou exatamente no ponto ideal. E o maior erro de todos foi não ter feito o arroz de língua. Se eu tivesse feito o arroz de língua, ia mascarar um pouco esse ponto da língua que não estava perfeito para servir em bifinhos, digamos. Vai. Quer dizer, o fogo, a pirotecnia foi só o detalhe que... A ponta do iceberg. A ponta do iceberg, mas foi uma sucessão, uma série de erros então, né, Mohamed? Não, acho que do fogo é porque sobrou gordura na frigideira e pegou fogo. Mas tudo culminou, né? Pegando fogo na cozinha, depois vai cozinhar a língua, e aí chama uma cenoura de sex carrot, junta tudo, faz uma salada de fruta e me manda embora pra casa. Ô, Mohamed, falando em língua, eu acho irônico que você tenha saído pela língua, porque nos primeiros episódios, a coisa que eles mais reclamavam, os jurados mais reclamavam de você, era que você era muito respondão, que você falava demais, que você não escutava o que eles estavam dizendo, e no final você acabou saindo por causa da língua, mas a língua comida, né? Não a sua língua. Teve uma evolução, você acha? Você aprendeu a escutar mais os jurados e por isso você ficou tanto tempo mais no programa? Porque no início do programa havia muitas críticas de que eles eram mais condescendentes com alguns dos erros que você cometia. Na verdade eu aprendo e começo a entender que é um jogo
começa a escutar mais e falar menos, e foi irônico e foi engraçado ter saído com a língua, e também numa prova de miúdos, que é uma coisa que eu gosto, tudo que tava ali eu como, enfim, mas foi engraçado, e a evolução foi acontecendo. Eu acho que depois do episódio do Lúcio, que ele pede pra sair, eu acho que cai a ficha e eu começo a entender qual que é a real do jogo mesmo, e quarto lugar, que pra mim é uma vitória, pra mim saiu satisfeito. O episódio passado lá do MacGyver, que foi engraçado pra caramba também. Enfim. Qual que é então teu... acho que aconteceu de tudo comigo no programa, né? Qual que é o prêmio da tua colocação, Mohamed? Meu prêmio, eu acho que é estar trabalhando num restaurante legal, que está acontecendo comigo hoje. Sim. E financeiramente ou algo assim, nada. Só o que eu aprendi, o que eu aprendi mesmo. A experiência. A experiência. Qual que é o teu tá bom, né? Claro, qual que é o teu chefe favorito ali? Vai, diretamente, sem pensar muito. O Henrique, Fogaça, o Jacão ou a Paola? Sim. Demorou. Não, na verdade eu gosto muito dos três. Cada um tem um jeito diferente. O Jacão é engraçado pra caramba, figuraça. O Fogaça tem um coração enorme. E a Paola, né, cara? Ela é charmosa, ela olha no olho, é uma coisa... Eu acho que a Paola, né, vai ficar estranho se eu falar Jacão ou Fogaça. Você pode, por favor, gritar pra gente, cadê meu foie gras, por favor? Que nem você fez ontem no episódio. Aquilo ali foi bizarro, né? Eu não posso. Eu tô aqui no meio do restaurante que eu tô trabalhando, eu não posso... Então é só a chance de ser mandado embora do restaurante, Mohamed. Vamos lá. O cara acabou de ser contratado, né? Você quer mandar o cara embora, já saiu do reality show. Foi maravilhoso. Cadê meu foie gras, meu? Cadê meu foie gras? Ô, Mohamed, meu, boa sorte pra você. Tenho certeza que todo mundo que sai de lá, com a exposição que tem, com a experiência que adquire ali no programa, acaba querendo, obviamente, se arranjando aí e vivendo uma experiência real, profissional mesmo, depois de sair do Masterchef. A gente aqui do Morning Show deseja boa sorte pra você também, tá? Vamos ficar de olho pra ver quem ganha. Você tem algum palpite? Quem você acha que leva? Eu não tenho palpite, os três são os queridos, mas eu acho que eu não posso falar, na verdade, mais nada sobre isso, senão a produção depois me mata. Mas os três são concorrentes aí fortes. E vamos assistir terça-feira, que vai ser bem legal. Você vai pra final? Afinal, todos os participantes participam da parte final do programa da terça-feira, né? Da final. Tem uma prova onde vocês vão participar juntos? Não, vocês isso vão aí eu não posso falar. O Zé já querendo saber as informações confidenciais. Não posso falar. Mas assim, vai ser legal. Assistam que vai ser bem legal. A gente quer encaminhar uma pergunta que chegou pelo nosso Viber aqui. Paulinha, o que é que chegou pra ele? Eu quero que ele responda a nossa pergunta do Viber. Nossa pergunta do Viber. Qual é a sua comida favorita? Gente, mas essa que assistiu o programa sabe. Sua comida favorita? Minha comida favorita, eu adoro comida brasileira, comida árabe também. Gosto muito de baião de dois. Ultimamente ando comendo muita coisa de porco, barriga de porco, joelho, enfim. E eu acho que é isso, comida brasileira e lógico que comida árabe, né? Cabulizinho, quibe cru, babaganucha, sempre bem-vindo. Boa, esse Mohamed falando com a gente, obrigado, viu? Ótima sexta-feira pra você. Tchau. Até mais, Imagina, até já. Tchau. Olha aí, falamos com o Mohamed aqui no Morning Show, ele que foi eliminado ontem, mas já tá ali, como deu pra perceber, já trabalhando, né? Trabalhando, né? Encaminhado na vida. Ele Ele soltou pistas aí, hein? Tem coisa gravada. Vamos voltar ao sexo. Quando eu falo... Não porque são sempre duas provas na final, né? Normalmente, todos os reality shows fazem isso, desse tipo, né? Que é de talento, não é só de participação. Boa, não vamos ficar agora discutindo a regra e que, Zé, deixa rolar. Vamos ver o que acontece sexta-feira, tá bom? Falei tudo. Vamos voltar ao poliamor aqui com a Paula Napolitano, que é a nossa terapeuta sexual de plantão. Hoje é sexta-feira e ela falando sobre essa nova, digamos, configuração amorosa. Na verdade, nem é nova, né? Porque na verdade ela é bem antiga. Mas, assim, mas que as pessoas estão tendo cada vez mais coragem. Liberdade. Sabe o que eu ia perguntar? Qual a diferença de poliamor com poligamia? Isso que eu ia falar. Existe uma grande diferença entre poliamor, poligamia e relacionamento aberto. Poligamia é um homem com várias mulheres. Não pode várias mulheres com um homem em algumas só. culturas isso então, natural. Exatamente. Normal. Então tem as culturas que é permitido, então é um homem com várias mulheres. A grande diferença do poliamor é que tem uma igualdade de gênero. Então pode ser 2 mulheres com 3 homens, 3 mulheres com um homem só. Então eles falam realmente que não tem regra, porque é com quem você vai se apaixonar, quem Mas você se não vai tem amar. regra, não é a mesma coisa que a poligamia? Porque já que não tem regra, não pode ser um cara com várias mulheres, não pode? Mas a poligamia tem regra. A poligamia entendi. Só homem que pode ter várias mulheres. E é casamento, as mulheres, geralmente. A poligamia é casamento, né? E um homem tem várias mulheres, mas as mulheres não podem ter vários homens. Entendi, essa é a agora grande entendi. diferença. O homem pode casar várias vezes.
E a questão do relacionamento aberto, que a gente ouve bastante falar, mais do que o poliamor, você tá mais relacionado a uma parte mais sexual. Então você tem liberdade de sair com outras pessoas, ter relação sexual com outras pessoas, mas não é muito bem visto num relacionamento aberto você se apaixonar por outra pessoa e amar outra pessoa. É só sexo aí. É mais sexo no relacionamento aberto. Pode acontecer de você se apaixonar? Pode. Mas aí muitas vezes esse relacionamento, inclusive, acaba. Porque isso é uma coisa que não se decide racionalmente, né? Sim. Como é que você vai, olha, vou me apaixonar ou não vou me apaixonar? Só que no poliamor pode. No poliamor eu posso me apaixonar por outra pessoa, eu posso amar outra pessoa, ter um relacionamento com outra pessoa e continuar o relacionamento com a pessoa que eu tô, ou até nós unirmos todos, se todos forem adeptos do poliamor, estarem juntos, né? Essa é a grande diferença, né? Vamos pro contrário. confuso, o Zé gente. tinha comentado que achava esquisito. Qual seria esse contraponto, Zé? Não sei, eu não me vejo numa situação poliamor, nem de poligamia, nem de relacionamento aberto. Bem, tem Eu acho DR que duplo Pra também, isso eu né? sou muito... Tem DR, as DR são piores. DR duplo, imagina. É porque aí Um entra, eu problema acho, ali. primeiro que a gente vive numa sociedade que valoriza muito a monogamia, né? Uma coisa que é importante, e aí entra muito a questão dos ciúmes, né? E aí isso eles falam, inclusive, que é uma coisa que eles têm que lidar. Eles falam que o ciúmes é até menor, porque a partir do momento que você sabe que várias pessoas podem se amar, você não fica achando se a outra amar o outro, você vai perder ela. Ela pode amar várias pessoas. Na monogamia, você parte do pressuposto que se ele tá amando o outro, ele não ama mais você. Né? Então tem essa questão dos ciúmes aí que fica embutida ali, que é uma questão... Eu fico pensando na questão da cumplicidade, né? Que numa relação aberta com outras pessoas, talvez possa haver algum desconforto ali entre parceiros, porque você tem uma cumplicidade maior com um e menor com o outro. Mas na relação aberta, pelo que eu entendi, seria só sexo. Né? A relação se abre só pra sexo com outras pessoas. O poliamor não. O poliamor seria uma cumplicidade a longo prazo. É tipo Dona Flor, assim. Dona Flor e seus dois maridos. Muito à frente do seu tempo. Sim. O que eles dizem, na verdade, é que assim, você sempre vai ter coisas que você vai gostar mais numa pessoa, menos na outra e mais na outra. Então, que se complementaria. Então, num parceiro... você gosta mais dele ser mais carinhoso, no outro você gosta mais do sexo com ele, no outro, se complementariam, você nunca gosta de tudo na mesma intensidade. Então eles dizem que tem essa complementação, né? Eu acho muito interessante, respeito, mas vou dizer uma coisa, em Santana não é assim não! Em Santana, Zona Norte, não é assim não! As senhoras de Santana. Ô Paulinho, como é que você faz pra equilibrar isso? Você gosta mais do sexo com um e curte mais a companhia do outro? Você conversa sobre isso abertamente com as pessoas? Normalmente sim. O que eles falam é que eles conversam muito sobre isso, assim, até das regras que podem ter na relação. Então, por exemplo, pode acontecer, no caso dessa imagem que a gente tá vendo que são 2 homens e uma mulher, pode acontecer que os 2 homens não se relacionem entre si e ela se relacione com cada um. Sexualmente, você diz. Sexualmente. Sim. Como mas pode talvez ser, amorosamente sim. Como pode ser que eles se relacionem também, os 3... Então eles dizem assim, não tem regra. Em questão de amor e de como a gente vai viver esse amor, não tem regra. Então, realmente, cada casal ou 3 pessoas, 4 pessoas fazem o seu relacionamento aí no dia a dia. Você acha que dá para aprofundar e haver um crescimento? Vocês acham que pode haver um crescimento se você... primeiro, que como você falou, nessa configuração estariam mais voltados ao relacionamento sexual ali, né? Agora, na minha visão, o casal tá ali junto para crescer dentro daquela relação proposta ali que é boa para os dois. E tem que ser boa para os dois durante todo o tempo que ela existir. Existe uma dificuldade que as pessoas, eu entendo, eu que faço a minha escolha pela monogamia, por ter uma parceira só, eu acho que existe uma dificuldade das pessoas passarem por momentos difíceis, entenderem momentos difíceis de uma relação. E aí passam a trocar com uma facilidade que, na minha visão, não permite você crescer, evoluir dentro daquela relação. O entendimento humano e outras coisas que vêm junto, porque a gente está falando muito da questão só física, sexual, de atração, e no meu entender tem um outro lado que
que em determinado momento da relação passa a adquirir uma importância até maior do que, do que a própria questão sexual. Eu não sei se a Paulinha concorda comigo, que também é minha amiga nessa... Sou tua amiga, nessa turma. A gente é casado, monogâmico, enfim. Somos. Então, é difícil pra mim entender o poliamor, até pra outras pessoas. Vou indicar aí um documentário que é de 2010, do Zé Agripino, que chama Poliamor, que traz entrevistas com vários casais e que falam sobre esse tipo de relação. Eu acho um pouco complicado também, porque eu não consigo imaginar isso, cara. Não sei, eu acho que é uma questão de criação, né? A gente tá acostumado a imaginar que a gente precisa ter um parceiro e aí a gente vai casar e aí vai ter filhos e é isso a vida e enfrentar as dificuldades, que é uma coisa que hoje as pessoas, enfim, têm descartado um pouco, né? Não ficam ali tentando, acabam trocando, mas eu não sei, cara, eu fiquei bem confusa a respeito desse tema, porque eu entendo que essa comparação, você consegue amar seu pai, sua mãe, como os nossos filhos, Edgar. Tem alguns que você tem mais identidade numa coisa, menos em outra. E você ama todos iguais, né? De formas diferentes. Acredito que isso possa acontecer, mas realmente não consigo encontrar isso na minha vida. Não consigo enxergar essa situação de passar na mesma casa, né? Eu assisti o trailer desse documentário, as pessoas na mesma casa, então dormem juntas, e aí os dois caras cozinhando com a menina. É muito assim... É utópico, talvez, né? Esse documentário... Se você for parar pra pensar. Então, não é utópico. Você pensa, por exemplo, que os indígenas, eles cultivavam um tipo de amor totalmente diferente do que a nossa sociedade de hoje. Eles dividiam os filhos, inclusive. Não sabiam exatamente de quem eram os filhos. Os filhos eram da tribo. Todo mundo. As pessoas amamentavam de forma diferente. A questão toda, eu acho, que vem da nossa cultura, vem da criação, vem desse histórico de que a monogamia é mais... É o caminho. É o caminho do amor para sempre, de encontrar a sua metade da laranja, como se você só dividisse com uma pessoa toda a sua vida ou todos os seus debates. Eu acho que você tem razão, de quando você tem uma pessoa que você acredita muito, que você tem várias coisas em comum, que a Paulinha também falou, é mais fácil. Mas eu não acho que isso signifique necessariamente que não hajam outras. E que você não consiga, se tiver abertura para isso, se o casal quiser... estar aberto a encontrar, talvez, essas pessoas. Claro, o que eu falei é pra mim, serve pra mim. Esse documentário, ele é bem legal porque dá justamente pra você começar a ter uma ideia de como é esse relacionamento, né? Então, como é que essas pessoas acabam tendo esse relacionamento e tal. Então, é um documentário que vale pra gente tá vendo, mas é importante lembrar que o poliamor, ele tá ligado a amor. O sexo pode fazer parte ou pode não fazer parte, inclusive. Mas eu entendo o Edgar, porque a gente é de touro, né, Edgar? A gente é de touro, a gente é fiel. A gente é de touro, o bicho pega, taurina é terrível. Aí eu acho que vale a diferença entre fidelidade e lealdade. Isso. Né? A questão da fidelidade pressupõe a monogamia. Então, se eu estou sendo infiel, eu estou sendo infiel à pessoa porque eu considero que eu só posso ter uma pessoa. Mas aí você está falando da fidelidade à pessoa em si. O que eu estou me referindo, às vezes, a ótica que eu quero olhar a fidelidade é para um ideal. Ser fiel a um ideal. E aí é a lealdade. É o que você se propõe. E aí entra a lealdade, que é o que eles prezam. Eles prezam muito a questão da lealdade, do que foi combinado entre eles, tem que ser respeitado, mas não necessariamente da fidelidade, que é unicamente aquela pessoa que está ali do seu lado. Você, Paula Napolitano, qual é a tua opção? Então, eu sou monogâmica, casada monogâmica também, eu acredito nessa forma também, mas eu acredito que tem pessoas que se dão muito bem no poliamor, quando tem pessoas que se dão muito bem nos relacionamentos abertos. Eu acho que a gente tem que achar a forma que a gente se sente bem e pessoas que compartilhem da mesma forma que a gente entende. Olha, muito obrigado pela tua presença aqui no Morning Show. Paula Napolitano vai sair de férias, olha aqui. Mas a gente retoma, hein? A gente também sai de férias, mas ainda teremos a semana que vem pra conversar. Paulinha, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Morning. Um excelente Natal e Ano Novo pra todos. E até um 2015, que vai ser maravilhoso, com certeza. Obrigado, querido. Um beijão. Agora 10h33, horário de Brasília. Agora 10h41, horário de Brasília. A gente segue aqui no Morning Show. As férias estão chegando. Você sabe disso, né? Todo mundo sabe. Nós vamos tirar férias também, não é, Edgar, vamos falar a verdade. A gente só pensa nisso. A gente só pensa nisso. Nós e todos os brasileiros que vão tirar férias. E você que tá com viagem planejada, pensa em viajar nessas férias de final de ano, de verão, você já parou pra pensar nos gastos que você vai ter com a alimentação? E nos passeios, que vale a pena você fazer para desembolsar um pouco mais de grana, mas saborear uma comida típica daquele lugar também.
Já pensou? Tem gente que gosta de saborear e vivenciar aquilo como uma parte da cultura e que é mesmo, de fato, gastando um pouco mais de grana e comendo algo típico daquele lugar. É sobre isso que Aileen Aleixo, jornalista e criadora da Gastrolândia, um dos maiores blogs de gastronomia do país, veio falar com a gente. Bom dia, Aileen, tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo. Obrigado pela tua presença aqui no Morning Show. Convite. Olha só, eu queria saber, é possível gastar pouco, viajar? Porque comida é uma parte integrante da cultura muito importante e todo mundo que vai para um lugar diferente quer experimentar aquela comida típica daquela região, que só tem ali e tal. Agora, é possível viajar e ter o interesse na gastronomia, ir atrás disso e gastar pouco? Olha, depende do lugar. Dá pra você não gastar muito, mas tem alguns lugares que são muito caros, mesmo pela moeda, como Londres, por exemplo. É muito difícil não gastar muito em Londres, porque é 4-1, né? Então vamos combinar que qualquer coisa que você come, vezes 4, né? Tudo bem que tem a história do quem converte não se diverte, mas a hora que você chega, o cartão de crédito tá ali em reais, né? Então, mas na maior parte do mundo é possível, sim, comer bem, comer local, conhecer a cultura do lugar através da gastronomia sem a falência. Você falou de Londres, eu fiquei curioso, porque em Londres eu não vi nada interessante da culinária típica de lá mesmo, assim, talvez você possa me dizer, porque tem muita coisa de fora lá, né? Fish and chips, maravilhoso. Não, tudo bem, mas... Não, mais ou menos, né? Nossa, delícia. Maravilhoso, só que é friturado. Comida de pub. Não, mas não vamos entrar no aspecto de saudável ou não, tal. Porque lá tem muita comida indiana, por exemplo. Ótimos restaurantes indianos. Então, dá pra falar que o lugar, que a cultura do lugar não é só o que nasceu ali, mas o que veio... E faz parte do momento, por exemplo, aqui no Brasil, em São Paulo, a gente não pode falar que comida italiana é típica do Brasil, mas é parte integrante de São Paulo. Porque a gente tem uma colônia gigantesca italiana, tem uma história. Então, Londres, a história com a imigração indiana é inerente à cultura gastronômica de lá. Tem um restaurante que eu gosto muito lá, que é cozinha indiana, os cozinheiros são indianos, a maior parte do staff é indiano, que chama Dish Room. Assim, as comidas elas são condimentadas num ponto que brasileiro vai achar estranho, porque brasileiro não gosta muito de condimento, mas pra comida indiana é super tranquilo. Você gasta com, sei lá, assim, com um prato principal, uma sobremesa, você gasta cerca de 20, 25 libras. Daí vamos multiplicar aí, né, por 4, obviamente, mas pra Londres é um valor muito bom. Outra coisa que tem muito boa em Londres são os mercados, né? Os mercados que vendem comida. Por exemplo, o Borough Market, que é um dos mercados mais famosos de Londres. E você pode comer muito bem ali por, sei lá, 8 libras, 7 libras. Sanduíches feitos artesanalmente, queijos, doces. Tem inclusive porções de paella, de arroz de frutos do mar. Além de você encontrar ingredientes incríveis pra, sei lá, levar pro quarto do hotel e ficar comendo. E o lugar é incrível, né? O lugar é incrível. É embaixo de um trilho de trem, assim. Exatamente. É super, assim, é super hypado, digamos assim, é super moderninho e tal. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom. Então, a melhor coisa é comer na rua, comer coisas de rua. Dá pra, outro mercado que dá pra comer muito bem... desculpa, outro mercado não. Outro lugar que dá pra você comer muito bem e pagar pouco é o Pizza Pilgrims, que é uma rede de pizza siciliana. E tem várias lojas em Londres e você come, siciliana não, desculpa, napolitana, e você come ótimas pizzas estilo napolitana, que são as pizzas individuais, com a massa feita com fermentação natural, quer dizer, você come e não sai rolando, porque digere muito mais fácil. E daí você gasta também, sei lá, de 5 libras a 9,5 libras pra comer uma pizzona. Então dá pra comer bem e se divertir em Londres sem a falência. Eu quero fazer pergunta. Posso fazer pergunta? Por favor. Então, tem coisa assim, que nem falou, fish and chips, que é uma comida meio trecheira, assim, se você for pensar. Peixe frito com batata frita, tipo. Mas que é um prato típico e que é gostoso, vale a pena você experimentar. Tem alguma coisa que faz o prato valer a pena? Ou tem coisa trash que vale a pena mesmo comer? Vai lá e come? Eu adoro fish and chips. O problema de coisa trash não é só a fritura, o problema é a matéria-prima. Se é um bom peixe, uma boa batata frita num óleo que não foi usado 25 mil vezes, beleza. A questão é saber onde comer, porque senão você vai estar comendo um peixe que você não tem muita certeza da procedência, do frescor, num óleo que está queimado na 10ª encarnação da pessoa já. Esse é o maior problema. Assim. Vale pra tudo, né? Até, tipo, yakisoba de rua. Na China, a gente vê aqueles mercados de comida de rua.
Eu fico meio assim, ó. Quando eu fui pra Tailândia, eu comi bastante na rua. Eu comi com poluição de carro, etc e tal. Tem coisas que são gostosas, mas não dá pra você ter certeza que você não vai passar mal em alguns lugares, entendeu? Mas, assim, tem pontos. Por exemplo, na Tailândia, em Bangkok, tem grandes shoppings que servem comida. Tipo, porque a nossa praça de alimentação em Bangkok são os pontos mais legais de você comer comida típica por preços baratos. Então é melhor você ir numa dessas praças de alimentação do que comer na rua. Você tem um pouco mais certeza ali da higiene e tal. Ellen, tudo bem, não dá, eu acho que é difícil ter uma regra assim, mas acho que a gente pode focar nas dicas, nos macetezinhos de quem vai viajar e tem interesse nisso, pode tirar proveito estando num lugar diferente, onde muitas vezes não conhece, onde identifica o ingrediente que ele gosta, porque tá o cardápio no idioma. Quais são os macetes assim que você diria pro cara que vai viajar, gosta de experimentar as comidas típicas e não quer entrar em roubada? Olha, pra mim, não só como jornalista, mas como viajante, a primeira coisa que eu faço é fazer uma bela pesquisa na internet bem antes de ir pro lugar. Porque isso vai te ajudar vai te guiar de uma forma que você não fique completamente perdido quando você chegar. Bom, aprender alguns nomes de ingredientes básicos no idioma que você vai... Tudo bem, tailandês é meio difícil de ler e tal, mas assim, inglês a maior parte, não todos têm. Mas eu acho que é fazer uma pesquisa legal. Porque assim, se você gosta de comer, não vai ser um transtorno para você fazer uma pesquisinha bacana antes de ir. Se você não gosta, vai ser um saco do inferno fazer. Mas se você gosta, você vai curtir fazer isso. Eu queria saber se hoje a gente tem esses sites da galera que vai nos restaurantes e comenta, né? Achei bom, achei ruim, o atendimento foi horrível. Isso vale? Você acha que vale a pena ler um Yelp da vida? Ou vale mais a pena você ir pelo crítico, pela pessoa, enfim, que tem um pouco mais de conhecimento e, enfim, faz isso profissionalmente? Olha, eu acho que as duas coisas são válidas dependendo do que você quer. Se você tá na rua, num lugar que você não conhece, e tá com o Yelp ou um TripAdvisor na mão, acho que é legal se guiar pela coletividade, pela nota do coletivo. Agora, se você realmente quer fazer turismo gastronômico, ler ou críticos ou blogueiros especializados nisso sempre é mais, não diria seguro, mas é uma guia mais confiável, né, do que no coletivo. Porque o cara tá fazendo isso, ele faz isso profissionalmente, então ele vai saber falar pra você com uma isenção maior e sem paixão por trás, né? Claramente se é bom, se não é, se vale, se não vale. Aline, agora eu vou trazer um pouco pro nosso dia a dia. Às vezes a gente não tem tempo e a gente trabalha e acaba comendo em shoppings, praças de alimentação, por exemplo. E se você dá uma olhada, você vê que tem comida árabe, comida italiana, comida mexicana, comida... Quer dizer, a praça de alimentação é quase a ONU hoje em dia, né? Porque cada uma se especializou num país diferente. Dá pra comer tudo fora do ponto, achando que é parecido. Tem alguns que chegam perto, porque nem todo mundo tem a possibilidade de viajar pra Tailândia, pra Argentina, pra Alemanha, pra Londres, pro Peru, né? O que pode ter de bom ali na praça de alimentação? Fast food. Nada. Você não vai conhecer a cultura de um lugar através de fast food. Você pode ter uma ligeira noção, mas é muito longe da receita original. Primeiro, por causa dos ingredientes, né? Os ingredientes não vão ser os mesmos na 99% dos casos. Segundo, pela execução. A execução é muito rápida, a maior parte das coisas é pré-preparada. Não tô falando que é ruim, pode ser bom, mas não é um ingrediente cultural. Você pode ter uma noção vaga do que é um taco comendo num fast food. Mas não é o taco com a carne específica, de Tijuana. Feijão. Então, dá pra comer, mas não é um ingrediente cultural, digamos assim, é pra encher a barriga. Aline, a gente perguntou para os nossos ouvintes no Viber para eles mandarem pra gente sonoras com as comidas típicas que eles gostam de suas regiões. Vamos ouvir aqui com a gente, ó. Alô, galera do Morning Show, eu sou José de Barra Bonita, interior de São Paulo. Não é típico da minha região, mas eu adoro uma dobradinha com arroz. Isso vai bem, que é uma delícia. Valeu, galera, bom dia. Dobradinha, o que é? É do Nordeste? Vem do Nordeste. Na verdade, assim, dobradinha é um ingrediente comum em algumas culinárias, como uma comida de pessoas que na época não tinham muito dinheiro e usavam o animal inteiro. Então você tem dobradinha em Portugal, você tem dobradinha na Itália, tem dobradinha no Nordeste, em várias partes do mundo. Vamos ouvir mais aqui. Pra consumir tem que ter um estômago. Tem que ter uma coragem. Você sabe que eu adorava? Tem coisas que eu comia, mas comia quando criança, minha mãe fazia, eu achava uma delícia.
Hoje eu não posso chegar muito perto, não. Dobradinha, por exemplo. Vamos ouvir mais aqui, ó. Minha comida preferida é uma boa macarronada alho e óleo. Ô, delícia. Valeu, rapaziada. É isso aí, é o Motoboy Dio, direto de Floripa, sempre ligado no Morning Show, Jovem Pan. Valeu. Aí tem... Bom, macarronada ali, óleo e tal. Macarronada é sacanagem. É sacanagem falar, mas vamos lá. Tem mais... Com alho e óleo eu não gosto, não. Não? Eu como. Tão bom, hein? Nossa, só alho e óleo. Ótimo, com parmesão. Então, aí você já tá colocando um parmesão. Aí vamos macarrão sem parmesão. Um molho vermelho, incluo um paiarzinho do lado, aí já vai melhorando a coisa. Macarrão sem parmesão? Eu não como. Não, bom. Se você vai comer um macarrão com frutos do mar, por exemplo, não. Mata o fruto. Mas no caso do alho e óleo, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Vamos ouvir uma de Goiás. Aqui é o Fernando de Abadiânia, Goiás. Minha comida preferida é bolo de chocolate. Vai. Aqui é o Willis de Patos de Minas. E minha comida preferida é um quiabinho com frango de molho, um feijãozinho, um arroz. Valeu, galera. Que legal, porque ali isso é típico da região dele. Minas, o quiabo com frango. Tem muita gente que não suporta, não tolera o quiabo, aquela baba também. Então, mas né? na verdade... Tem uns macetes, né? Tem uma coisa tem que saber com comida... fazer, não é o quiabo? Mas tem uma coisa com comida que... Vocês podem reparar, a maior parte das pessoas dizem que não gostam de alguma coisa... Elas não gostam, mas elas provavelmente não comeram. Nem experimentaram. Elas não né? gostam por algo. É feio. Bom, daí que é feio, entendeu? Tem comida bem feita, é muito raro ser ruim. Mas você tem que experimentar pra saber se você gosta Você já comeu aquelas comidas que fazem com insetos? Eu já comi gusano mexicano, fritinho. O que vai nisso? É só o gusano. O que é gusano? Que é um inseto. Ele é frito. É tipo um grilinho esse? É menorzinho. Tá. Mas tem sabor? Ou é só crocante? Tipo aquilo que vem dentro da tequila. Sei. Ele é crocante, não tem gosto de nada, tem gosto de tempero. E assim, eu como faço isso como profissão, comer... Eu realmente vou deixar pra comer bichos estranhos e insetos. Quando o mundo entrar em apocalipse, né? Quando esgotar. Então, porque a gente tá falando de comida feia, não como porque é feio. Gente, comer um gafanhoto deve ser realmente, né? Esteticamente não é uma coisa bonita. Eles não comem cachorro na China? Mas daí é um ingrediente cultural, né? Quer dizer, na Índia não se come vaca, porque vaca é sagrada e a gente tem os nossos bifões nas churrascarias, né? Eu não comeria cachorro. Vamos pro Pará. Aqui é Felipe, de Belém do Pará. E a minha comida típica favorita é a maniçoba, que é feita com folha de mandioca cozida por 7 dias. É muito bom. E depois é acrescentado carne de porco, carne de boi e várias outras coisas defumadas. E vou te contar, viu? Fica uma delícia. Fica mesmo. Eu adoro comida paraense, adoro maniçoba. Eu também adoro comida paraense. Meu filho foi pro Pará, ele disse que comeu, falando em comidas estranhas, ele foi pro Pará e disse que ele comeu uma sopa de umas minhocas brancas, assim, que... Essa eu não conheço. Que nojo. Eu me lembro o nome. Não, o filho enganando ele. Ele disse que era afrodisíaco. E era uma coisa típica lá no local, todo mundo comendo e o local servindo, assim. Uma coisa comprida e branca. Macarrão instantâneo, não? Comeu miojo, falou, cara. Tá achando que é outra coisa. Belém tem uma culinária super sofisticada, né? A culinária de Belém, ela vem se firmando como uma das mais importantes do país. Óbvio que tem todos os ingredientes amazônicos, mas os chefes, os cozinheiros, eles estão criando cada vez mais um orgulho de cozinhar as comidas típicas com os ingredientes locais, às vezes nem típicas, releituras mais modernas, só que com os ingredientes locais. Então hoje come-se muito bem. Né? Por exemplo, você fala de ingredientes locais que... Um dos peixes mais consumidos lá que é delicioso, que é o filhote, você tem a maniçoba, você tem o tucupi, você tem o jambu, que é tanto a folha quanto a flor que dá uma certa pinica à boca. Dormência, né? Você tem todas as frutas, né? Cupuaçu, o delícia, chocolate. Né? Os sorvetes de lá também são incríveis. Né? Ô, Elin, pra gente fechar o nosso papo aqui, qual é o lugar mais barato que você viajou, que você comeu e pagou menos? Foi numa barraquinha de noodle soup, que é uma sopa de macarrão típica da Tailândia. Foi uma das melhores coisas que eu comi na vida, numa cidadezinha litorânea que chama Koh Samui. Só tinha tailandês, o cara não falava inglês. Eu vi uma fila gigante só de tailandês. Isso é uma boa dica, né? Uma fila gigante de pessoas no lugar. Isso é um bom sinal. Eu paguei o equivalente a R$2. Nossa. Foi absolutamente sensacional.
Tá certo. Aileen Aleixo, do Gastrolândia, falando com a gente aqui, dando dicas pra você que vai viajar e quer saborear a comida local, a comida típica da região pra onde você vai, gastando pouco e usando de certos macetes, de certas dicas pra você se dar bem. Obrigado, Aileen. Obrigada a você. Prazer falar com você. Agora 4 minutos pras 11 horas, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show aqui pela rede Jovem Pan, lógico que é pela Jovem Pan. Estamos na Jovem Pan, pela rede Jovem Pan, com o Jovem Pan Morning Show, não é? Ó. Ô, Porões, tá quietão hoje, hein, meu? Eu? Como assim? Tá quietão, não falou nada. Fica Como aí, não? Fica aí nesse seu mundo, na sua bolha. Imagina, fiz várias perguntas pra Paulinha, pra Aileen, falei de fish and chips, que eu adoro. Falei do Borough Market, que é sensacional. Falou do fish and chips, que eu Eu nem sei o que é fish and chips. Ai, ai. É peixe com batata frita, gente, Ah, pra tá, quem obrigado. não fala inglês. É típico do pub. Nego toma uma Comida Guinness e... Comida de pub é Sensacional, eu adoro. É tipo um biscoito Globo com água de coco lá no Tá, Rio. beleza. Ó, eu entendi. acho que Você fica vai uma, ali e uma frescurada com o negócio. Ai, não como isso, não como aquilo. Tudo bem, tem coisa que você não gosta. Você acabou de falar que você não come dobradinha. Não como dobradinha, mas tudo bem. Mas também dobradinha não, é duro, hein? Mas eu não é que assim, não como por opção. Se tiver um lugar servindo dobradinha e é isso, beleza, eu como dobradinha, tranquilo. Agora tem muita gente com frescura. E às vezes, ai, não como porque é sujo esse lugar. Tem cada lugar pé sujo que faz comida boa que você não acredita. Verdade. Não é? Vamos lá, olha, vou dar o nome do ganhador aqui, do Fernando de Goiás, participou com a gente. Pô, bolo de chocolate. Ganhou. Só porque é chocolate, O né? Brown que vota, né? Cara, Fiquei surpreso. Uma vez eu posso escolher o vencedor, Brown que decide. vou escolher Eu esse. achei que o cara fosse falar sei lá, o que que tem lá, aquele barreado, não tem em Goiás? Que é o que faz aquela mistura, cozinha na telha. Arroz com piqui. Arroz com piqui. Aí nego manda um bolo de chocolate, vocês dão um prêmio pra ele, Raquel? Que é isso, Raquel? Raquel do céu. A Raquel é chocolate, Ela tá no dia Rachel. ruim hoje. Então, Rachel. Ela tá de CPM. Tá bom. Mas ganhou, ele é o vencedor. Olha aqui, vai, ele Fernando, participou. tudo bem, ó. Você leva A o gente kit ama Morning Goiás. Show, uma caneca do Morning Show e uma camiseta pra você. A produção vai entrar em contato, a Rachel. Vai entrar em contato com você e pra você levar, pra saber como é que faz pra você levar esse prêmio. Você vai receber em casa, na verdade. Na buena. E às vezes demora, hein, gente? Tem correios, tem reclamações. Vamos lá, chegou a hora, vai. Show de bola! Ó, o nosso show de bola dessa semana vai aqui para pesquisa divulgada pelo IBGE nessa semana, que apontou e revelou que no ano passado houveram 3.701 casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo no país. Do mesmo quê? Sexo. Dos quais 52% entre mulheres, né, 1.926, e 48%, 1.775, entre homens. Esse é o nosso show de bola de hoje, pois é a primeira vez que o órgão analisou casamentos homossexuais a partir de dados obtidos junto a cartórios de todo o país. 11 horas, 8 minutos, horário de Brasília. Vamos pro, então, o show de horror. Olha, essa semana chamou atenção. Quando você acha que um sujeito não pode cair mais no lodo, o sujeito cai. Até tá correndo risco de ser caçado, e é o que a gente fica torcendo, porque esse sujeito vem fazendo declarações... Nossa, não tem nem como definir, nem como adjetivar as declarações que esse cara energúmeno faz. É o seguinte, um show de horror, olha, obviamente vai pro deputado do PP, Jair Bolsonaro, que mais uma vez fez uma declaração absurda e digna de repúdio mesmo. Em discurso no plenário da Câmara na última terça-feira, o Bolsonaro afirmou que só não estupraria Maria do Rosário porque ela não merece. A deputada respondeu e disse que foi agredida como mulher, parlamentar e mãe, e prometeu que vai processá-la. Em entrevista, Bolsonaro alegou que a parlamentar gaúcha o chamou de estuprador em um episódio ocorrido há 11 anos e aproveitou para reafirmar que quer disputar a próxima eleição presidencial. Tá rolando na internet umas listas ali pra... Enfim, essas listas que você assina tal pra caçar as pessoas e tal. Tá rolando uma do Bolsonaro agora. Tá rolando mesmo. Acho que vale a pena todo mundo assinar, porque esse cara realmente não dá, né? Não dá. Deixa eu dar aqui uma dica pra você. Tá chegando a hora do almoço, ó. Você fica ligado porque bateu a fominha. Então você tem o número do Habib's pra ligar e matar sua fome com comida bacana, comida árabe. Você liga 3003-2828 pra quando a fome não te deixar em paz, que eles entregam tudo quentinho na sua casa, no seu trabalho. Anotou? 3003-2828. Pode acessar também habibs.com.br ou então pedir pelo aplicativo do celular. Por quê? Por quê? Porque Habib's é muito mais delivery. Vamos rodar?
Ó, durante uma tarde de verão de 1989, o estudante de direito Barack Obama e a jovem advogada Michelle Robinson percorreram Chicago em seu primeiro encontro. E um dia será recriado agora, esse dia, na verdade, será recriado no filme Southside with You. Obama estava na Universidade de Harvard e conheceu Michelle num escritório de advogados. No encontro, eles visitaram o Art Institute of Chicago. Eu amo esse museu. E tomaram um sorvete e foram ao cinema ver o filme Faça a Coisa Certa, Do the Right Thing. Genial, Spike Lee, né? Os jovens apaixonados se casaram 3 anos depois. Southside with You começará a ser rodado em 2015. Olha só, Bom, quem diria, né, que o encontro do presidente dos Estados Unidos viraria filme, né? Histórias de amor são sempre bonitas. São sempre bonitas, Sempre. mas já que estamos falando de cinema, saiu a lista dos indicados ao Globo de Ouro 2015. A cerimônia está marcada para acontecer no dia 11 de janeiro e é uma das principais premiações de Hollywood. Antecede o Oscar, é meio que um termômetro aí. A festa será apresentada pela Tina Fey e a Amy Poehler de novo. E a lista é dividida em 25 categorias. Vamos falar pausadamente todas. Mentira, não vamos. Que são 25, é muita coisa. Então eu vou falar um pouco as mais importantes categorias de cinema. E a Paulinha vai falar um pouco das séries. Vamos lá, então. Vamos lá. Melhor filme drama. Boyhood, aquele do menininho que passou... 12 anos o diretor filmando, passou né? 12 anos filmando a criatura. Foxcatcher, uma história que chocou o mundo. O Jogo da Imitação, Selma e A Teoria de Tudo. Melhor filme cômico ou musical, porque lá eles dividem, né? Não é o melhor filme geral como é no Oscar, dividem entre comédia e drama, né? Do cômico ou musical tem o Birdman, O Grande Hotel Budapeste, Caminhos da Floresta, Pride e Um Santo Vizinho. Melhor diretor concorre Ela tá o apresentando Wes já. Anderson, sobre o Grande Hotel Budapeste, a Ava DuVernay de Selma, o David Fincher por Garota Exemplar, o Alejandro González Iñárritu por Birdman e o Richard Linklater de Boyhood. Vamos ver então. Dia 11 tá marcado, vamos ver quem leva. Nomes maravilhosos. Imagina se ela dá a lista dos 20, galera. 25, gente, categorias, da não TV, dá. A gente tem que saber da TV também, só vou O que dar importa é que a Meryl séries. Streep tá concorrendo de novo. Vamos dar só uma batida aqui na melhor série de TV, drama e comédia musical. Então, drama tem The Affair, Downton Abbey, Game of Thrones, The Good Wife e House of Cards. E melhor série de TV musical ou comédia, Girls, Jane the Virgin, Orange is the New Black, Silicon Valley e Transparent. E uma das coisas que sempre as pessoas notam é quais as produtoras, enfim, tem mais indicações. E a Netflix, todo mundo fica de olho, porque o ano passado ganhou o primeiro Globo de Ouro e dessa vez se deu bem também e conseguiu 7 indicações aí no Globo de Ouro para prêmios de televisão. Mas a HBO ainda é a líder de indicações com 15. Mas agora ganhou aí alguém à altura, talvez, com as suas produções originais. A gente sempre fica de olho. É bom ter essa concorrência também. A Showtime tem 9 indicações e a FX 8, que é a Fox. Vamos lá, falar de TV ainda, confirmar mais alguma coisa aí, Zé? Você já falou pra gente aí. Falei lá da Fazenda, Fazenda. desse índice. Só lembrar, hoje é aniversário, já que é de televisão, hoje é aniversário do mestre, né? Oi! Oi! Todo mundo vai falar. Vai pra lá, vai pra lá. 84 anos de idade. Vai aproveitar o aniversário só com a família na casa dele, lá no Morumbi. Não vai ficar ligando pra ninguém, viu? Não vai ficar... Tem gente que acha que o Silvio sai telefonando. Nada. Vai ficar em casa. A melhor imitação aqui no programa do Silvio Santos é a do Brau. A Dani é a mais engraçada, mas a melhor é a do Brau. Vai, Brau. Mas é verdade, é o meu aniversário. E agora estou com a língua presa, você percebeu? Eu estou com a língua presa porque a chapa tá frouxa. Ela tá frouxa, minha chapa. É muito bom. Mas eu vou embora, tchau, sai pra lá, Edgar. Você quer ver como a Dani é mais engraçada? Quer ver, ó? Vai. Oi! Vai pra lá. Quem quer dinheiro? A Dani é tipo o Zé Armando com Let It Go, só Let fala It Go. Maoi. Exatamente. E o Zé só fala Let It Go. Sai pra lá. Bom, mas o Silvio amanhã já viaja, vai para as férias dele lá em Celebration, em Orlando, vai ficar com toda a família. Só volta em março, como eu contei ontem, 15 programas gravados. Do SBT, provavelmente no início do ano que vem, a série A Patrulha Salvadora termina, né? E aí o SBT agora analisa qual produto irá substituir. A ideia é botar uma produção infanto-juvenil, já até falaram, brincam ali, derivado agora do Chiquititas. Mas o fato é que pode entrar uma dramaturgia infanto-juvenil aos sábados, porque é um horário
que conseguiu se consolidar ali com esse segmento, e muitas vezes a Patrulha Salvadora segura o crescimento da Sabrina Sato. A série infanto-juvenil bate muitas vezes, enquanto concorre com a Sabrina, ultrapassa, fecha ali na vice-liderança. É uma briga, viu? Minuto a minuto, ponto a ponto. Por falar em Record, a Record bateu o martelo até só em abril do ano que vem programação nova. Por enquanto, vão fazendo alguns ajustes ali. Um deles vai ser a reprise da primeira temporada de Milagres de Jesus durante o mês de janeiro e fevereiro. Aí lá para a reprisa, a primeira temporada, janeiro, fevereiro, né? Porque deu audiência, é um tipo de produção que dá audiência. Aí joga para a temporada inédita a partir de março, e aí em abril entra a novela Os 10 Mandamentos. Essa temática religiosa vai ser uma coisa muito forte na Record, porque eles viram que tem um público fiel ali que segue esse tipo de produção. Aproveitando esse assunto, Zé, ainda nesse mundo da televisão, e falando sobre isso que você está colocando aí, é comum a gente ver nas emissoras, né, espaços reservados a programas religiosos. É o caso da Rede 21, né, que leva isso ao extremo, do Grupo Bandeirantes, e também da CNT, que exibem cerca de 22 horas diárias de cultos da Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo o Ministério Público Federal, que pediu para tirar imediatamente do ar essas emissoras, as redes de TV não podem ter mais do que 6 horas diárias de propaganda, incluindo programas religiosos. Aí nessa celeuma toda envolvendo a regulamentação das mídias, que sofre críticas por um lado, outros aprovam de outro lado, tem essa questão bem abordada, né? Das emissoras serem propriedades de igrejas. Sim, você sabe que, na verdade, assim, as emissoras, elas pegam o seguinte: eu posso locar 22 horas porque eu seguro a cota mínima de jornalismo 2 horas. E essa cota mínima de jornalismo não é necessariamente com um telejornal. Pode ser um programa de reportagem, pode ser um programa de entrevistas. A Hebe, por exemplo, durante um bom tempo foi classificada como produto jornalístico dentro da grade do SBT, porque tinha ali entrevista, era quase que um talk show, né? Apesar de ser da linha de shows. Só que aí, dentro, na hora que você recebe uma concessão, tem um outro critério que as pessoas pouco pegam, que é o limite de publicidade dentro das emissoras de TV, que entra nessas 6 horas. E aí eles falam assim, isso que tá fazendo é comprar horário. Quando compra horário, é publicidade, é espaço publicitário. Tem todo um conflito de interesse aí envolvendo igreja isenta de pagamento de imposto, tem toda uma confusão que pode ser feita aí ao bel prazer do empresário ali que está comandando esse tipo de emissora. Eu acho que é uma relação já que começa, né, com a suspeita de que algo errado tá. Eu particularmente não concordo, já falei isso aqui, de emissoras de propriedade de grupos religiosos. Acho que não deveria se misturar esse tipo de coisa. Essa situação ainda vai dar muito pano pra manga, porque essas duas ações do Ministério Público, Edgar, elas são inéditas. Nunca houve uma ação desse tipo pedindo a suspensão das concessões e a proibição de novas outorgas às duas TVs e aos representantes dessas igrejas. E isso aconteceu com a Rede 21 e com a CNT, que vendem 22% da sua grade, e como o Zé bem disse, existe uma lei... 22 horas. 22 horas da sua grade, mas como o Zé disse, existe uma lei que tem um limite de 25% da grade de programação que pode ser dado à publicidade. Então a grande discussão é, esse conteúdo que elas estão colocando pode ser considerado como publicidade, ou o que elas afirmam não, isso é conteúdo religioso, mas é conteúdo, não é publicidade. Então, essa discussão vai longe e a Justiça Federal em São Paulo negou o pedido do Ministério Público para tirar imediatamente do ar essas duas redes, mas ela negou o pedido de liminar, ou seja, de decisão urgente e provisória, mas a ação principal segue normalmente. Então essa ação continua e a gente vai ficar de olho para saber o que vai acontecer, porque a gente está falando da Rede de 21 e da CNT que extrapolam esses casos, mas se essa questão dos 25% da grade de programação atinge outras emissoras, atinge emissoras maiores como a Band, como a Record e como outras. Aliás, só a Globo e o SBT é que não vendem absolutamente nada de sua programação para qualquer tipo de religião. Você sabe que o senhor já teve uma proposta milionária pela madrugada ali, poderia ajudar muito o SBT. Não vou aceitar isso, não quero.
Vamos lá, uma pesquisa feita pela companhia de recrutamento Robert Half revelou que o Brasil, olha que pesquisa interessante, é o líder, pô, Polônia, escuta essa, é o líder entre países no mundo, né, no número de pessoas que respondem e-mails pessoais ou de trabalho durante as reuniões. Por exemplo, ó, vocês já estão respondendo e-mail, olha a Paulinha aqui, ó, você que tá vendo pela internet. Sempre, tá respondendo e-mail. Tá e-mails, assim. Mensagens, Viber. Olha ali, Dani tá Paulinha é muito multitarefa. Olha ali a Dani, quem tá vendo pela internet tá conferindo. As pessoas, estão ali na reunião e respondem. 57%, né, de 100 diretores de recursos humanos, essa prática, para esses 57% de 100 diretores de recursos humanos, essa prática é comum entre os profissionais. Foram ouvidos 1.475 diretores da área. Atrás do Brasil ficaram o Chile e o Reino Unido, com 42% e 30%, respectivamente. O estudo também apontou que 45% dos gestores brasileiros aceitam essa atitude em casos de mensagens urgentes ou quando a pessoa não está envolvida com a pauta da reunião. Mas também existem os mais radicais, porque para 13% dos chefes, o funcionário deve se retirar no momento em que for ler o e-mail, e para 12% o acesso à caixa de mensagens deve ser desligado durante as reuniões, obviamente. Infelizmente, essa é uma prática que acontece muito mesmo. Vemos isso aí nas reuniões de pauta do programa. Por exemplo, Polônia não sai do telefone celular, tá ali fechando a revista dele sempre, a gente tratando de assuntos relacionados ao Morning Show, ao conteúdo do Morning, e ele ali fechando a revista. Pelo telefone. Verdade. Bom, então conta uma notícia pra gente. Se fosse assim, seria maravilhoso. Vamos ver como é que você se sai dessa. A gente tava falando logo cedo aqui, Edgar, daquelas super bactérias, né? Assombra isso, hein? Ontem saiu uma notícia de um economista chamado Jim O'Neill, que disse que as superbactérias até 2050 vão matar 10 milhões de pessoas por ano. Eu vi essa notícia. Em 35 anos vai estar tudo arrasado. E pra quem não conhece, superbactérias é uma evolução das bactérias, né? Você pensar em Darwin, assim, é uma evolução das bactérias, elas se tornam resistentes a medicamentos e, enfim, viram mortais quando são infectados, quando infectam as pessoas. Então é um número preocupante, a gente tá fazendo lá na Revista Galeão um especial sobre esse assunto. As mutações que vão acontecendo, elas vão se fortificando, cada vez mais resistentes aos remédios, né, aos antibióticos. 3 delas são as mais resistentes hoje: E. coli, malária e tuberculose. Pouca gente sabe, mas 30% da população mundial tem a bactéria da tuberculose. Você tem, né, Poloni? Eu não. Você não para de tossir aqui, tá difícil. Tuberculone. Não, mas... Tuberculone. Tuberculone. Mas olha, a gente vê surtos dessas doenças que teoricamente estariam erradicadas já. Será devido a isso? Ao fortalecimento desses bichinhos? E o que você tem várias vezes aqui no Brasil e no mundo também são hospitais onde pessoas morrem, muitas pessoas morrem por causa da ação dessas superbactérias. Aconteceu recentemente em Joinville, acho que 4 ou 5 pessoas morreram por causa de uma superbactéria que infectou as pessoas ali e elas não tinham como ser tratadas. Enfim, são histórias super assustadoras ali e a indústria farmacêutica está um pouco atrás, porque desenvolver antibiótico é uma coisa que demora muito tempo e custa muito caro. Um medicamento pode custar de 800 milhões a 1 bilhão e 700 milhões de dólares para ser desenvolvido. Enfim, então é um assunto preocupante ali de superbactérias. Segunda você traz uma mais animadora da ciência, tá? Trago. Agora 11h23, horário de Brasília. Jovem Pan. Gente, a Cristinha Andrade, gente, era do Pará. Eu falei aqui da minhoca branca que fazia sopa e era afrodisíaco. O Dani ficou interessado. Macarrão né? instantâneo, não é? Né? Minhoca branca? É um noodle natural. Ela mandou até a foto, a Cristinha Andrade, nosso ouvinte do Pará. Ela diz assim, sou paraense, amo também comer turu. É turu que chama? Turu. Ela diz que, olha só, ela diz que prefere ainda quando ele sai direto da madeira do mangue, gente. Gente, é um pouco nojento, mas pelo que eu entendi, dá uma levantada, né? Dá uma levantada. O famoso Viagra natural. Viagra natural. Vambora, gente. A gente já tá finalizando o programa. Eu queria, antes de ir embora, agradecer aqui a gentileza, o carinho do nosso ouvinte Breno Romano e a família que mandaram pra gente um cartão de Natal. Olha aqui, ó. Que bonitinho. Pra você que tá nevando onde ele tá. Eles devem morar na Patagônia, alguma coisa assim, enfim, mas eu ou acho na que Suíça, não, Edgar, sei lá. mas... Olha aqui. Deixa eu ver, pela vegetação, eu que sou biólogo. Você conhece bem. Suíça, pela vegetação, interior de São Paulo. Deixa eu mostrar aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente pela internet, ó, a foto que o Breno e família mandaram pra gente aqui do Morning Show, desejando um Feliz Natal, repleto de boas notícias. Eu achei bem bacana esse cartão, porque eu não sabia que as pessoas ainda mandavam cartões de Natal, né? Gente, eu conheço o Breno.
O Breno Você é conhece? fotógrafo, ele manda sempre. Ele me olha mandava quando eu trabalhava ali no AM só. E Legal, ele Breno. sempre manda uma fotografia que ele faz. Então é algum lugar que realmente ele visitou e fez essa A foto. Paulinha acordou, agora tá falando, porque ela só fala no Viber. Eu gosto quando ela fala no programa. Ai, gente, que maldade, hein? Vocês estão... Aqui Isso no aí Viber ela fala sem parar, aqui no programa ela só dá a nota dela de vez em Gente, quando. eu faço a minha parte. Inclusive Ó. você que quer saber o que eu tanto falo no Viber, curta lá o nosso grupo, siga o nosso grupo aberto no Viber. Quando a gente chegar a 20 mil, tem o sorteio desse celular maravilhoso pra todos que estão no grupo. Que o Polônio tá querendo, mas a gente não vai Não deixar. vai dar pra ele, Tá não. querendo roubar aqui do prêmio. Eu acho o mínimo. Eu sou o cara que fala disso, eu mereço. Tuberculone. E tem o vídeo do tuberculone lá, tem o meme do poliamor também, que tem a ver com o Polônio. Tudo tem a ver com o Polônio. Nós vamos postar um tem agora o livro com dos a- príncipes que Quem? ele Livro dos escreveu príncipes, pra mas você que ele que quer escreveu. comprar. Tem coisas maravilhosas. Uma inédita que a gente vai colocar agora pra todo mundo ver é o Polônio num acesso de tosse, numa crise Pus de já, tosse. tá lá, é o tuberculone. Nossa, Polônio. Então, Sensacional, tá até né? vermelho, Ele tá vermelho, finalmente. Fazia tempo que ele não ficava vermelho. O nosso público gosta quando ele... Inibido, né? Bom, vou fechar a lojinha, hein? Zé tá na linha com o Silvio Santos, peraí. Ô, Zé. Você tá na linha, sabe Deus com quem? Tô morrendo de medo. Ó, peguei aqui os números consolidados já. Os números. Olha, isso no ar Ele aqui vai- pra quem ele vai me pela passou. primeira vez revelar Fala no que a gente programa. é líder de audiência. Pra quem passou nos... Eu falo depois do Morning. Do Morning eu vou pegar os números Não, e eu é passo porque aqui o do Zé Morning. fica pondo na meia, ele só põe no blog dele. Agora ele vai revelar aqui no programa, então. Eu sempre revelo aqui. Então vai. Ó, ontem The Voice Brasil marcou 20.1 e todo mundo aqui no Twitter, no Viber, vocês mesmos perguntaram, vocês queriam saber quanto deu o Masterchef. O penúltimo episódio marcou 6 pontos Uau. de média. Subiu bem a audiência, grudou no SBT, o SBT grudou na Record, a Record ficou com 6.3 no horário e o SBT com 7,5. Daqui a pouco lá no blog os números completos. O SBT tava passando Chaves? Não sei, Eles estão não, sempre devia passando tá. Chaves. Não, a Praça é Nossa ontem. Mas né? desculpa, eu te interrompi. Como é o nome do blog? O parabolicajp.com.br, você ajuda a eleger também os melhores de 2004. Acabou, beleza. Ficamos por aqui, voltaremos na segunda-feira para a nossa última semana antes das férias do Morning Show, hein? A partir das 9h30 para você que nos acompanha de São Paulo e 10 da manhã para esse Brasilzão varonil queridão. Gente, tchau, bom fim de semana para todo mundo, hein? Tchau, Dani, tchau, Brau, tchau, Paulinha, Tchau, Zé, tchau. Poloni, valeu. Até amanhã, até Obrigado. segunda. Oi! Oi! Você